Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar através da NTV, canal 8.1. Estamos no Facebook, também no aplicativo. Você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Você que acompanha a partir de agora também através do nosso site. Sejam todos muito bem-vindos. O Opinião Regional está no ar, aonde a sua opinião é o mais importante. Muito bem, o telefone já está aí na tela para você de casa participar com a gente. E o assunto de hoje é super importante. E para começar, o primeiro Opinião Regional desse ano de 2023, eu tenho a honra, o prazer de falar com ele, um grande amigo. Ele sempre participa aqui com a gente. Vamos falar de economia com ele, que é professor e economista, Hermano Caixeta. Seja bem-vindo aqui ao Opinião Regional. Boa noite, David. Boa noite, o público da NTV. É um prazer estar aqui de volta, poder contribuir, trazer um pouco sobre essa leitura desse novo cenário que nos avizinha, né, nesse próximo ano de 2023 e trazer uma contribuição sobre o panorama econômico, sobre o que esperar, né, desse próximo ano. É isso que o Hermano falou, o nosso convidado de hoje. Pode deixar o telefone aí na tela, produção, para o pessoal de casa participar, mandar aí a sua pergunta e o mais importante é o seu posicionamento, a sua opinião. Vamos trazer dicas também importantes, o melhor investimento para 2023. Você que fez projetos de comprar o seu imóvel, trocar o seu carro, abrir o seu negócio, qual é o melhor investimento? Você tem alguma dúvida como economizar? Pois é, mande a sua pergunta para a gente que o economista, quem tem autoridade no assunto, vai responder com o maior prazer. Hermano, como você bem falou, estamos aí começando um ano e um ano com a nova e de volta a nova gestão a cenário nacional. O novo presidente, os novos... vem aí os novos secretários, novas pastas, algumas pastas foram extintas. Qual que é a visão no dizer economia que você faz? Vai ser um ano vindouro para a economia brasileira? Bem, David, do ponto de vista de panorama de política econômica, o recém-governo empossado do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, eu sou filiado ao PSB, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. E bem, o que a gente encontrou, do ponto de vista de cenário de orçamento previsto pelo antigo governo Bolsonaro para esse ano, foi exatamente um orçamento impraticável. Falta recursos de verdade para o mínimo de manutenção básica do Estado. A gente viu aí farmácia popular, no final do ano as universidades não tinham dinheiro nem para pagar a conta de água e de luz. Então, assim, as previsões foram de que o governo deixou cerca, a gente vai falar só em bilhões basicamente hoje, mas de 400 bilhões que simplesmente não tem orçamento para essas despesas necessárias do governo. Só te interrompendo, esse quesito aí, isso até gera uma polêmica, e o nosso programa é realmente para isso. Esse orçamento, explica para o pessoal de casa, foi o governo anterior que não deixou, realmente não tinha, ou foi o atual, o empossado governo, que acabou prometendo demais e gastando demais? Qual que é a verdadeira análise, a verdadeira história disso? Assim, David, antes de tudo, bem, eu tenho uma filiação partidária, então de alguma forma pode relevar, mas o que a gente vê, principalmente quando o PSB e o PT chegou e viu, o orçamento de fato por dentro do governo. Porque tiveram acesso, Sim, durante agora, no período o mapeamento de campanhas, tiveram acesso a esses números. Bem, o governo Bolsonaro, junto com então, o ministro Paulo Guedes, eles conseguiram assim eles fizeram uma manobra orçamentária bem interessante. Eles tiraram o dinheiro daquilo que é responsabilidade do Estado, de manutenção, como rodovias, a gente tem aqui da faculdade, as universidades, farmácia popular, a gente teve questão de habitação, a gente pode conferir a nossa 365, que a nível de manutenção está nos piores níveis dos últimos anos. Então, o governo tirou da manutenção, do orçamento de manutenção, e repassou para as emendas, a chamada orçamento secreto, as emendas do relator, e também
né, em políticas populistas próximos das eleições para tentar aumentar o seu nível de aprovação. Né? A gente lembra, subsidiar, tirar a tarifa da gasolina, aumentar o próprio Bolsa Família, conceder auxílio a taxista, caminhoneiro, Não, isso tudo teve um custo, né, para os cofres públicos, né? Exatamente. E agora, né, a gente vai virar o ano, a bomba ficou com a proposta eleita, o governo eleito. Mas tudo bem, já sabia disso. Afinal de contas, foi para isso que se candidataram e defendeu uma proposta. Mas fora isso, também teve sim as propostas, inclusive, né, defendida pelo então candidato Lula e depois defendida ao final lá pelo Bolsonaro também, de aumentar o Bolsa Família para 600, né, manter, na verdade, que já estava em R$600, e junto disso adicionar um benefício de R$150 por criança beneficiária do sistema. Então, essa que foi a chamada PEC da transição, que a gente acompanhou agora na mídia recentemente. Foi bem polêmica essa aí, né, irmão? Sim, foi exatamente então esse esforço do PT de, primeiro, rearrumar o orçamento que o Bolsonaro deixou do ano passado, sem nenhuma capacidade de manutenção do Estado ao longo do ano inteiro, remanejar esse orçamento e também encontrar espaço, né, dentro desse orçamento, na verdade, com um déficit, né, então foi aprovado um limite de endividamento do governo federal para cobrir o Bolsa Família, que era uma proposta ao final da campanha de ambos os candidatos, esse benefício de R$150, o aumento real do salário mínimo. Nessa semana também eu tive o prazer de participar aqui numa reportagem da NTV sobre a correção do novo salário mínimo. Essa correção veio dentro dessa PEC da transição, foi de 3% de aumento real do salário mínimo, né? Não, foi de 5%, corrigindo o de 3% que era proposto pelo projeto do ano anterior. A diferença de 2%. Ô Hermano, já estamos recebendo aqui a participação do telespectador. Você de casa participe com a gente, com o WhatsApp que está aí na sua tela. Parabenizo o Hermano Cacheta pela sabedoria, postura, inteligência e beleza também, Hermano, aqui. Não identificou, mas está dado o recado. Vamos falar rapidinho antes da gente girar o bloco aqui. O nosso tempo é bem curtinho mesmo, Hermano, sobre a reforma da Previdência. Tá aí também, né? Qual que é a avaliação que você faz? Bem, a gente teve uma declaração recente do novo ministro da Previdência, em que ele, na verdade, é uma contra-reforma, né? Talvez agora nós vamos ver um movimento de contra-reforma da Previdência, contra-reforma trabalhista, porque a gente viu também a perda da importância da carteira de trabalho recentemente. E a proposta é de realmente retornar a fortalecer a aposentadoria, porque, David, tem alguns estudos sobre a Previdência, e isso é uma realidade bem próxima aqui da nossa região, em que vários chefes de família, chefes financeiros de família hoje, são aposentados do INSS, que por muitas vezes mantêm, né, as contas de casa, não só dele, os seus custos como aposentado, mas muitas vezes de uma filha ou até de um neto. Então, muitas famílias, né, muitos núcleos familiares hoje, o chefe financeiro é um beneficiário do INSS. Então, e aí voltando para a questão do aumento do salário mínimo, apesar de ter ter menos pessoas que trabalham hoje com carteira assinada e recebem em cima do salário mínimo, o salário mínimo ele é uma ferramenta para beneficiar também os aposentados, para que eles tenham, né, melhores condições de permanecer ao final da vida e ter e não somente ser também esse chefe de família em muitas casas que dependem dessa aposentadoria. Então, essa correção do salário mínimo de 5%, um aumento real do salário mínimo. Quando eu falo real, gente, é importante, né, dar uma explicada, porque é o seguinte: o salário mínimo, se hoje ele compra, vamos lá, 10 sacos de feijão hoje, ele deve comprar também ano que vem 10 sacos de feijão. Então é manter o valor real do salário mínimo. Ao longo do ano, a inflação vai aumentando o preço de tudo, da gasolina, do aluguel, da energia elétrica, do feijão, do carne, do arroz, e gera o índice de inflação. Esse índice de inflação é o quanto, né, o quanto aumentou o preço é o quanto vai aumentar o salário. Só para o salário permanecer do ponto de vista real, por isso que é um salário real, né, efetivo de compra, certo. Só para ele permanecer no mesmo nível, você tem que incorporar essa inflação. O que o governo do PT fez nos anos anteriores e voltou a fazer esse ano foi dar esse reajuste da inflação para manter o preço do salário mínimo, mas um aumento, né? Antes, nos governos anteriores do PT, o que se repassava de aumento real do salário mínimo era o crescimento econômico.
Então, quando o país crescia 5%, 6%, 7%, o salário mínimo crescia de maneira real, ou seja, ele ficava mais Tem que acompanhar, né, irmão? Porque a economia está trabalhando mais. É verdade, não adianta o salário aumentar e o arroz e o feijão, como você bem explicou, resumindo, é dobrar de preço. Isso. Né? Isso é bacana. Bom, tá na hora da gente dar um giro aí, produção. Vamos lá? Vamos para um rápido intervalo. Já está chegando aqui mais pergunta para o Hermano, que é economista. Vamos começar esse 2023 pensando na nossa saúde financeira. Vamos girar um rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV. Você que acompanha na sua casa através do canal 8.1 Digital, na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. A informação para Patos de Minas e todo o planeta através da NTV. O Opinião está no ar, onde a sua opinião é o mais importante. O assunto de hoje no primeiro programa de 2023 é sobre economia. Claro que você fez planos para esse 2023, alcançar seus objetivos, principalmente financeiro. Já vou começar esse segundo bloco fazendo uma pergunta aqui para o nosso convidado, Hermano Caixeta, que é professor e economista. Hermano, qual é o melhor investimento para esse ano de 2023? Essa mudança de governo também, investir no comércio, em imóveis, na agropecuária. Qual que é a análise e a dica que você pode dar para o pessoal que está acompanhando o programa? Pois é, David. Assim, quando a gente fala sobre investimento, né, sobre também a gente chama de taxa de retorno do capital, bem, existem vários e diversos e possíveis investimentos, sejam no setor financeiro, né, quando a gente fala de ações, de opções, do mercado de futuros, títulos do Tesouro, títulos de empresa privada, mas temos também os investimentos próximos, né, os investimentos reais aqui, imóveis, fazendas, animais, criações, enfim. E, bem, como falando para um público da NTV tão diverso, né, de diversas faixas etárias, de diversas condições financeiras e de possibilidades de investimento, hoje, né, o que eu fico mais tranquilo para indicar e até, né, e para passar alguns conselhos assim, é falar para todo mundo aí que tem uma conta nos bancos, né, seja nos bancos estatais ou nos bancos privados, hoje os bancos já oferecem opções de investimento pelo próprio aplicativo. E isso eu estou falando de tirar o dinheiro da poupança e passar ele para, normalmente, fundos de investimento. Porque, assim, também tem muita gente aí nas redes sociais ganhando muito dinheiro vendendo o curso de como ganhar dinheiro. As pessoas não gostam de ganhar dinheiro. É importante você falar isso aí. O pessoal não gosta de ganhar dinheiro direto e ganha dinheiro vendendo curso. Então, assim, e aí, né, o mercado financeiro ele pode ser muito ingrato, é muito sensível. Então, assim, eu não aconselho ninguém a entrar de cara já comprando ações, day trade e tudo mais. É porque tava nessa onda, né, irmão? O pessoal, principalmente o pessoal mais novo, tava nessa pegada aí de fazer investimentos em ações, em bolsa, esses investimentos. Criptomoedas. Né? Isso. Não existem, mas isso demanda conhecimento, tempo, dedicação, o que, né, a grande maioria das pessoas, assim como eu, né, tem que trabalhar, tem que levar a vida e não pode ficar acompanhando e por conta dessa variação, dessa especulação. Então, assim, um investimento que eu gosto assim, de sugerir sempre para as pessoas é procurar no seu banco mesmo, no aplicativo do seu banco, os fundos de investimento, e existe, né, o Tesouro, que é realmente você entregar o dinheiro para o governo, comprar dívida do governo e ele paga uma remuneração, que ela é fixa, ela é previsível, né, então não tem aquela coisa de subir, de cair, e hoje está pagando 1% ao mês. E é certo, e assim, além disso, você tem uma liquidez imediata. Então você tem lá, sobrou R$500 no final do mês, coloca no Tesouro, ele vai te pagar 1%. Na certeza, sem risco e de liquidez imediata. Falando de certeza e risco, também boatos e polêmicas que sondam aí nas redes sociais principalmente, de que o novo governo vai pegar o dinheiro do pessoal que está aí nos bancos e tal. O que você fala sobre fake news? David, eu acho que já há alguns anos, né, a gente convive aí com um fantasma do comunismo, sabe? Que pessoal da época, acho que foi da época do Collor, né, que aconteceu isso. Não, desde a ditadura militar que o Brasil sofreu em 64, existe essa ideia do fantasma comunista, sabe? Que parece uma ideia de bicho-papão para adultos, assim. Mas, bem, o presidente Lula já foi presidente durante 8 anos, já teve a sequência com a presidente Dilma. Assim, qualquer coisa de achar que a gente vai virar uma Venezuela, não está nem próximo disso. Na verdade, o Brasil, eu acho que se livrou de se tornar uma Venezuela, né? A gente tinha um cara que era militar, que tinha vínculo intenso com
com as Forças Armadas, que sempre deixou essa ideia de golpe militar, de fim de tolir as liberdades democráticas. Então, assim... Só pode ficar tranquilo com o dinheiro no banco. Não, pode e, na verdade, como eu falei, né, olhar esse dinheiro na poupança e buscar fundos de investimento para conseguir um rendimento. Agora, mano, e falando sobre o novo governo, você até foi convidado a participar ali do novo governo, eu gostaria, uma das grandes marcas aí do novo, e já foi o antigo governo, do Alckmin e do Lula, sobre os programas sociais, Bolsa Família, a gente viu aí na questão de estudos e tal. Qual que é a análise que você faz sobre isso, os programas sociais? Olha, o que a gente viu, né, o grande tônica do debate ali em torno da equipe de transição, do plano de governo, tanto antes, né, quando a gente estava escrevendo, contribuindo para o plano de governo, a reconstrução do Estado brasileiro. Muito se advogou, né, essa ideia de liberalismo, de menos Estado, de menos governo, mas infelizmente, né, o Brasil, uma economia atrasada, uma economia em desenvolvimento, a gente depende de ter um governo capaz de fazer os investimentos necessários em educação, em saúde. A gente passou pela pandemia e viu como é desastroso a gente ter uma gestão não científica no Ministério da Saúde, né? Agora a gente tem quem foi indicado ao Ministério da Saúde era a presidente da Fiocruz, né? Então, pessoa que já tem experiência com política pública em saúde e tudo mais. Então, o grande tema assim, era a reconstrução do Estado, seja na saúde, com o SUS, com a campanha de imunização. A gente está aí com... Né, a gente quer exemplo de imunização. A gente está com imunizações abaixo de 50%, sabe? Graças à campanha de difamação contra as vacinas que a gente viveu aí durante a pandemia. A gente tem as universidades, a UFO, né? Que talvez, finalmente, a gente possa retornar... É um grande sonho nosso, né? Esse é o grande sonho de Patos de Minas, com a recomposição do orçamento para as universidades. Então, né, toda aquela discussão que a gente teve no primeiro bloco sobre a recomposição do orçamento é para a gente fazer voltar o país a funcionar. E o que a gente vai, né, o que a gente espera disso? Vai ser o retorno, né, da expansão da universidade pública e do ensino público de qualidade, né, através das universidades públicas e expansão dos seus campos, uma reestruturação do sistema único de saúde, principalmente com a medicina preventiva, né, aí a medicina de atenção básica. No campo econômico, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin recriou-se o Ministério de Indústrias, Bens e Serviços, vai trabalhar uma política industrial para reindustrializar o país, gerar emprego de qualidade, gerar mercadorias de alto valor agregado, né, tentar a gente se livrar da dependência das mercadorias de recursos naturais. Então, realmente, vários ministérios, um plano de desenvolvimento que a gente vai estar... Ou seja, a avaliação, resumindo pelo que eu percebo aqui, você que é economista, e a gente não está falando com ninguém partidário não, viu, gente? A gente convidou o Hermano aqui pela responsabilidade, a competência e autoridade para falar sobre economia. O que a gente percebe que a sua avaliação que você faz é de muita positividade, de coisas boas que vem por aí, né? Bom, falando nisso, já estamos recebendo... Hoje o programa aqui tá bombando, ó. Boa noite, já saiu o valor do salário mínimo. Já saiu, você sabe, decor? 1.302. 1.320, eu acho. Acho que é isso, eu acabei de ver agora aqui no portal. Daqui a pouco eu confirmo para você. Mas antes também tem aqui, ó, boa noite, te elogiando aqui, ó. O pessoal aqui, a irmã do Bruno, né? Deixa eu ver aqui, eu sou irmã do Bruno Mariano. Boa noite, esse irmão magnífico, inteligente, amo a inteligência dele. A Lorena, manda um abraço para a Lorena aí. Um abraço, Lorena, um prazer, obrigado. Bem, eu sou fruto da educação pública do Brasil, né? Eu fiz graduação em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado na Federal de Santa Catarina, doutorado na Federal do Rio Grande do Sul e agora estou aguardando para ser professor também de Universidade Pública Brasileira. Então eu sou resultado da educação, sabe? Então aqui é só o retribuindo que o povo brasileiro financiou. E ajudando, né, para o pessoal de casa ficar antenado aí na hora de você fazer o investimento também. Bom, o salário mínimo ainda não foi corrigido,
corrigido para 1.320, é isso mesmo. Exatamente. 1.320. Bom, irmão, é isso. Falta 2 minutinhos para a gente encerrar aqui o nosso programa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre você mesmo, que foi candidato a prefeito também na última eleição, na disputa municipal aqui em Patos de Minas. Teve um número expressivo, a gente já falou sobre isso. E agora você está indo para Ilhéus. Conta pra gente aí um pouquinho. E para quem tiver alguma dúvida com você, quer te chamar, seu Instagram, fica à vontade. Agradecer, né? Agradecer de novo por estar aqui de volta. Agradecer a minha participação quando eu tive todos os votos e o apoio que eu recebi ao longo da campanha. Mas, infelizmente, eu tenho que seguir com a minha vida. Eu sou professor, hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, mas eu sou professor ainda substituto. E agora eu estou aguardando para ser convocado para ser o professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vou seguir com a docência. Como candidato político, provavelmente vou estar afastado aí pelo próximo bom tempo, mas vou continuar na assessoria técnica política, seja do partido... A política tá na veia familiar, viu? Não tem jeito não. Tá na genética, né, irmão? Eu acho que junta com a qualificação técnica de economia, eu acho que... É muito bom. É isso. Olá, boa noite. O que me diz, irmão, sobre o poder de compra do novo salário mínimo? Foi o que você já explicou. É o Brizola aqui. Brizola, um abraço. Saudoso Brizola também, né? O grande Brizola da campanha pela liberdade durante a ditadura militar. Bem lembrado, bem lembrado. Mas, foi isso, né? A gente voltou a ter essa política de valorização do salário mínimo, que é maior, né, do que não aconteceu nos últimos 6 anos. Não foi como foi nos áureos tempos do PT, mas já é um retorno, né? O salário ficando um poder de compra um pouco maior, na verdade, 3% maior que esse. Legal, última perguntinha, ainda dá tempo, produção? Boa noite. Quem paga INSS autônomo agora em janeiro, paga o valor do novo salário mínimo, do salário novo? Não sei se compete a você essa pergunta. Você me apertou, realmente, eu não sei. Eu imagino que sim. É o Luiz Carlos. Luiz Carlos, obrigado. Eu não posso... Vou te responder aqui depois, a gente vai pesquisar certinho aqui, mas é muita gente participando com a gente aqui. Gostaria, então, de te agradecer e depois... Direto de Ilhéus, a gente vai fazer de forma remota a sua participação. Não, tranquilo, aqui. Eu sempre estou acompanhando a economia de paz da região e sempre que possível estou à disposição. Feliz ano novo para você. O seu arroba? Hermano Cacheta. @Hermano Cacheta com H, facinho. Obrigado, feliz ano novo. Sucesso para você nessa empreitada. Obrigado você também, David. Sou um grande fã, grande admirador do Hermano Cacheta. Continua aí porque eu quero agradecer a você de casa pela enorme audiência do nosso primeiro programa Opinião Regional de 2023. Obrigado pelo carinho.